Retratos da guerra. Governo israelense confirma ter encontrado os corpos de 2 mulheres que estavam entre os sequestrados pelo grupo Hamas. Governo Lula gastou R$6 mil com viagem da mulher do líder da facção criminosa Comando Vermelho. Há 2 dias do segundo turno das eleições na Argentina. Disputa segue acirrada e pesquisa aponta empate técnico entre os candidatos. E no futebol, seleção brasileira leva virada da Colômbia pelas eliminatórias da Copa. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O governo Lula gastou R$6 mil com a viagem da mulher do líder da facção criminosa Comando Vermelho. O governo Luiz Inácio Lula da Silva gastou R$ 4.861 com as passagens de ida e volta entre Manaus e Brasília e R$ 1.047 com diária, para que Luciane Barbosa Farias participasse de evento de combate à tortura promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos, no último dia 6, no Distrito Federal. Como noticiou o jornal O Estado de São Paulo, Luciane é esposa de um líder do Comando Vermelho, que cumpre pena no Amazonas. Ela foi condenada por associação para o tráfico a 10 anos de prisão e recorre em liberdade. O marido Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, está preso preventivamente. Os valores foram custeados pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da pasta dos Direitos Humanos. Ao jornal O Globo, o governo confirmou os gastos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, admitiu o erro, mas manteve pena de 17 anos em voto contra um réu do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais decorrentes dos ataques de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, ajustou seu voto, mas manteve condenação de 17 anos de prisão a Eduardo Zeferino, após a defesa apontar erro no primeiro julgamento. A nova análise, iniciada na madrugada desta sexta-feira, ocorre depois que os advogados de Zeferino afirmarem que o réu nunca esteve no quartel-general do Exército antes dos ataques. O argumento foi confirmado pela Polícia Federal após perícia. Com isso, os votos do julgamento anterior foram zerados. O julgamento acontece até o dia 24 no sistema virtual da Corte, ferramenta na qual os ministros apresentam seus votos sem discussão presencial e as sustentações de advogados são protocoladas na forma de vídeo. Zeferino é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e foi preso em flagrante no Palácio do Planalto nos dias dos ataques. O STF já condenou ao todo 25 réus, com penas que alcançam até 17 anos, por causa dos atos promovidos no dia 8 de janeiro por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os julgamentos foram feitos nos plenários físico e virtual. O Conselho Nacional de Justiça arquivou reclamação contra a juíza conhecida como Tia Carminha. Ela havia elogiado os acampamentos bolsonaristas. O Conselho Nacional de Justiça arquivou a reclamação disciplinar contra a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, conhecida como Tia Carminha, que no final do ano passado usou as redes sociais para elogiar as mobilizações golpistas que cercaram instalações militares. Conselheira jurídica da família Bolsonaro, a magistrada escreveu uma mensagem nas redes com a imagem da bandeira do Brasil, dizendo que os jogadores da seleção de futebol viviam na Europa, que o técnico Tite era petista, que uma emissora de televisão um lixo e que a verdadeira seleção estava acampada na frente dos quartéis.
A decisão foi tomada por maioria em sessão plenária. 4 acórdãos estão indisponíveis, possivelmente em segredo de justiça. Prevaleceu o voto do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, que lavrou o acórdão. Bandeira de Melo, conselheiro indicado pelo Senado, entendeu que a manifestação teve âmbito restrito e alcance limitado. Adotou ainda o princípio da insignificância ou bagatela. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, criticou nesta sexta-feira o sistema usado no Brasil para a eleição dos deputados federais. Para o magistrado, é um formato que não serve bem ao país por ser caro, ter baixa representatividade e dificultar a governabilidade. As afirmações do ministro foram dadas durante seminário de 35 anos da Constituição de 1988 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Barroso defendeu o chamado sistema distrital misto. O formato é uma combinação do atual modelo, o proporcional, mas com votos nos partidos, com a votação majoritária de candidatos divididos por distritos dentro de cada estado. Segundo o ministro, há um sistema político eleitoral, sobretudo nas eleições para a Câmara dos Deputados, que não serve bem ao país porque é caro demais, tem baixa representatividade e dificulta a governabilidade. Ele também disse que o atual sistema é caro porque as eleições proporcionais fazem com que o candidato tenha que fazer campanha em todo o estado, além de favorecer a manutenção de baixa representatividade, pois a votação é em lista aberta. E destacou que o atual sistema também dificulta a governabilidade, porque fomenta a atomização partidária, a fragmentação partidária, exigindo um presidencialismo com acordo político, o que é, segundo Barroso, muitas vezes antagônico a interesses republicanos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para rejeitar um recurso da deputada Carla Zambelli. A parlamentar foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República após perseguir com uma arma em punho um apoiador do então candidato Lula, nas vésperas do segundo turno das eleições de 2022. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, votou para rejeitar o recurso apresentado pela deputada Carla Zambelli contra a decisão que a tornou ré pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Em agosto, a Suprema Corte acatou por 9-2 uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a deputada. A medida veio após Zambelli sacar uma arma e perseguir um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. O fato ocorreu no bairro dos Jardins, localizado na zona oeste de São Paulo. A PGR pediu que o Supremo condene a deputada a uma multa de R$100 mil por danos morais coletivos, além da decretação da pena de perdimento da arma de fogo utilizada no crime, bem como o cancelamento definitivo do porte de arma. A defesa da parlamentar recorreu da decisão. Segundo os advogados, como a deputada tem porte de arma, o episódio não configurou nenhuma atitude criminosa. Em seu voto, o relator ministro Gilmar Mendes negou todos os pedidos da defesa. O julgamento segue em plenário virtual até o dia 24 de novembro. Na modalidade, os ministros depositam o voto e não há discussão. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que sua relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anda meio estremecida. As declarações foram dadas nesta sexta-feira a uma rádio gaúcha. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não está tudo certo na sua relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e fez críticas à postura política de seu ex-ministro e afiliado político. Não está tudo certo. Eu não mando no Tarcísio. Ele é um baita de um gestor. Politicamente, dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda, mas um governador depende do governo federal. Bolsonaro contemporizou, dizendo em seguida que os governadores dependem do governo federal e não podem se afastar dele, mas disse que, se fosse ele,
não apareceria em uma foto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu não tiraria. Presidente, a gente está... Aí eu sou radical. Eu não vou porque o que eu tenho a ganhar com a Haddad, meu Deus do céu? O que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo? Nada. O governo de São Paulo disse que não iria comentar as declarações do ex-presidente. Bolsonaro também deixou escapar que sua esposa Michele pode ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Onde a senhora Michele está à frente desse movimento. E ela tem se comportado bastante bem na questão política, né? E estamos trabalhando nesse sentido. Ela vai ser candidata, presidente? Opa, presidente. Ela vai ser candidata? Lemos nas entrelinhas isso. Nem digo presidência, mas enfim, alguma... Há uma possibilidade. E a seguir, ministro de Minas e Energia cobra da Petrobras redução no preço dos combustíveis. Governador Tarcísio de Freitas cumpre promessa e entrega nova balsa para a travessia entre São Sebastião e Ilhabela. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Fique com a gente.